Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. Harrenhal é um castelo que não demanda nenhuma apresentação. É a maior fortaleza em Westeros e, possivelmente, em todo o mundo conhecido, e sua reputação sinistra é tão gigantesca quanto ela própria. Não é segredo para ninguém que sua construção se deu com uma quantidade incalculável de sangue, suor, lágrimas e dor, pois o rei Harrenhal, o Negro, não mediu esforços para erguer e cimentar seu grande sonho, e seu desprezo pela vida humana só era equiparável à sua ambição. Ele sangrou tanto as terras fluviais quanto as ilhas de ferro, em busca de materiais de construção, artesãos talentosos, novas técnicas que pudessem ser empregadas na construção da maior e mais formidável fortaleza que o mundo já conhecera, e um número enorme de meros peões, para trabalharem sob os chicotes e os porretes de seus feitores, em uma existência brutal e curta, colocando pedra sobre pedra para fazer subir as 5 sinistras torres de granito negro e as muralhas altas como colinas de seu forte. O pai de Harren, o rei Halec Hora, vivera em uma pequena e nada impressionante torre na região de Feira Justa, rente ao ramo azul do tridente, e o rei negro não desejava governar a partir de um local tão modesto, sob a crença de que uma sede real deveria ser tão grandiosa quanto o monarca que nela habitava, e por isso ele foi até distâncias inimagináveis para atingir seus objetivos, e para satisfazer ao próprio ego. Após 40 anos de trabalho e milhares de trabalhadores mortos de exaustão, esmagamento, fome, frio e simples crueldade de capatazes, a fortaleza foi concluída, com suas pedras absolutamente encharcadas com o sangue de todos os inocentes caídos. Não apenas em um sentido figurado, mas também em sentido literal, já que acredita-se que Harren ordenou que sangue humano fosse misturado à argamassa de suas pedras, como mais uma ferramenta de terror. No entanto, o Rei Negro não teve muito tempo para desfrutar do resultado de seus esforços, pois ao mesmo tempo em que ele e sua família se mudavam para a torre principal de Harrenhal, um pequeno exército desembarcava no que era então o Reino da Tempestade, liderado por um intrépido guerreiro de sangue valeriano e suas irmãs esposas, e reforçado por 3 grandes dragões. Harren se sentiu preparado para resistir ao fogo das bestas aladas e se refugiou em sua torre, mas as chamas de Balerion lhe mostraram que, por maior que fosse, Harrenhal não era tão invulnerável quanto Harren antecipara, e ele pagou por tal erro com o sangue de sua vida e das vidas de seus descendentes, encerrando seu governo sobre as terras fluviais, mas iniciando ao mesmo tempo aquilo que muitos nos reinos até hoje acreditam ser a maldição de Harrenhal. Desde a horrível morte de Harren Negro e de seus filhos, passou a circular nos 7 reinos a ideia de que todo o horror e a desgraça que acometeram o castelo desde o momento de sua construção haviam atraído o desagrado dos deuses sobre a fortaleza, motivando o surgimento de uma terrível maldição que atingiria todos aqueles que ousassem possuir a fortaleza após a derrota do último rei das ilhas e dos rios. Qualquer casa ou pessoa que fosse suficientemente tola para clamar domínio sobre a imensa fortaleza parcialmente carbonizada e derretida, correria não só o risco de despertar a fúria dos fantasmas flamejantes de Harren e de seus filhos, que ainda assombrariam a torre da pira do rei, como de sofrer um destino tão ou mais trágico do que o do Rei de Ferro, em um ciclo tenebroso sem fim, e os acontecimentos que se deram nos 300 anos desde a conquista dentro dessas muralhas parecem corroborar essa crença, como veremos adiante. A primeira casa nobre a assumir Harrenhal após a queda dos Hora foi a casa Correrys, à qual o castelo foi concedido por Aegon em pessoa. Quentyn Correrys se tornou o primeiro Lorde de Harrenhal, embora o título de Senhor Supremo do Tridente tenha sido concedido a Lord Edmund Tully, por sua ajuda inestimável para sublevar os Senhores dos Rios contra os Homens de Ferro.
Mas o domínio dos Correios durou pouco tempo, pois já em torno do ano 37 após a conquista, com a morte do conquistador e a ascensão de seu fraco filho Aenys ao trono, os reinos explodiram em revolta, e uma delas, liderada por Harren Vermelho, um bandido que clamava ser um neto do Rei Negro, atacou e tomou Harrenhal, e durante a luta pela fortaleza, o senhor de Correios, Lord Gargon, veio a ser massacrado e sua casa extinta, na primeira das diversas tragédias que ainda teriam lugar naquele castelo. Com a extinção dos Correios, Harrenhal foi cedida a Lucas Harroway, um homem bem relacionado na corte, que de uma hora para outra se tornou um dos maiores senhores dos reinos. Contudo, a existência de sua casa foi breve, pois Lord Lucas optou por apoiar o príncipe Aegon Targaryen, um dos filhos de Aenys, em sua luta contra seu tio, o rei Maegor I, para clamar o trono de ferro para si. Os Harroway estiveram presentes na Batalha sob o Olho de Deus, onde Aegon foi derrotado e morto, e o rei Maegor não se esqueceria disso. Tanto os Harroway de Harrenhal quanto os Harroway da pequena vila de Lord Harroway, que existia nas proximidades do castelo, foram varridos do mapa pelo rei, no ano 44, por sua oposição ao seu regime, o que contribuiu para tornar as histórias sobre a maldição de Harrenhal ainda mais proeminentes, fazendo com que se espalhassem. Com o desaparecimento dos Harroway, Maegor organizou uma luta corpo a corpo ainda sobre os escombros fumegantes e as ruas encharcadas de sangue da vila de Harroway, para escolher um novo Lorde para o castelo. O vencedor da competição foi Sir Walton Towers, um dos melhores cavaleiros a serviço do trono, que se tornou o novo senhor da fortaleza, fundando para si uma casa aristocrática. No entanto, a maldição parece ter agido rápido nesse caso, pois os graves ferimentos contraídos por Sir Walton na luta pela fortaleza o mataram apenas uma quinzena após sua vitória na luta, com a senhoria passando ao seu filho mais velho, Jordan Towers, embora quase todas as terras que acompanhariam a fortaleza tenham sido redistribuídas, com os escombros da vila de Harroway sendo cedidos a Alton Butterwell, e o restante dos domínios dos Harroway sendo incorporados às terras de Lord Darnold Darry. A Casa Towers teve seu fim no ano 61, de forma melancólica, quando Lord Maegor Towers, o filho de Jordan, morreu sem deixar herdeiros. Pouco antes da morte de Maegor, o rei de Westeros de então, Jaehaerys I, decidiu instalar sua irmã, a rainha viúva Rhaena Targaryen, em uma das torres da fortaleza, já que o enfermiço Maegor utilizava apenas uma das 5 torres para si mesmo, a Torre do Terror. Rhaena veio a se afeiçoar pelo velho senhor, cuidando dele em seus últimos anos, e utilizava para si mesma apenas uma das 4 torres restantes, que viria a ser conhecida desde então como a Torre da Viúva. Coube a Rhaena cuidar da fortaleza após a morte de Maegor, e ela assim o fez até o ano 73, quando também faleceu. O rei Jaehaerys cuidou para que o corpo da irmã fosse queimado e enterrado em Harrenhal, o que ensejaria histórias de que seu espírito se juntara aos outros tantos que já vagavam pelos corredores da fortaleza. O castelo foi então cedido por Jaehaerys ao cavaleiro Bywin Strong, irmão do famoso Sir Lucamor Strong, ou Lucamor, o Ardente, um dos membros da guarda real de Jaehaerys que havia traído seus votos de castidade e que fora mandado para a muralha por isso. No ano 101 após a conquista, Harrenhal foi o local escolhido por um Jaehaerys envelhecido para sediar o grande concílio que decidiria de uma vez por todas quem o sucederia no trono após sua morte. E ali, o escolhido foi o príncipe Viserys Targaryen, algo que poderia ser interpretado como mais um efeito nefasto da maldição que pairava sobre a fortaleza, já que as ações de Viserys durante seu reinado abririam as portas para a maior catástrofe que já acometeu a casa Targaryen em toda a sua história, a Dança dos Dragões. O castelo foi então transferido de Lord Bywin para Lyonel Strong, no ano 105, e tudo pareceu transcorrer sem percalços, mas apenas até o ano 120, quando Lord Lyonel e seu herdeiro Harren morreram em um terrível incêndio na fortaleza, que naturalmente foi atribuído à maldição do castelo, embora existissem no reino aqueles que acreditassem em uma origem criminosa para as chamas, e suspeitos incluíam o príncipe Daemon Targaryen, Lord Corlys Velaryon, o filho mais jovem de Lord Lyonel, Larys Strong, e até mesmo o próprio rei. Mais tarde, já em 129 após a conquista, durante o início da dança, Sir Simon Strong cedeu o castelo voluntariamente ao controle do príncipe Daemon, para ser usado como um centro de operações para os negros na região das terras fluviais. No entanto, não demorou até que Sir Criston Cole e o príncipe Aemon Targaryen marchassem até suas muralhas, à frente de um grande exército verde, para retomar Harrenhal para Aegon II, apenas para encontrarem a fortaleza vazia, com todos os negros a tendo abandonado pouco tempo antes.
Isso não impediu Aemond de executar Sir Simon e seus parentes por seu colaboracionismo com os negros. Harrenhal mais tarde ainda sofreria um ataque de fogo de dragão perpetrado por Aemond, que incendiou todas as estruturas de madeira na fortaleza, e seria o ponto de partida do embate final entre o príncipe e Daemon Targaryen, no que ficaria conhecido como a Batalha sobre o Olho de Deus, antes que a dança tivesse seu final. O último membro sobrevivente da Casa Strong, Larys, viria a ser executado durante a Hora do Lobo, no ano 131, por sua participação no envenenamento de Aegon II, e a Casa Strong acabaria consigo. Mais uma vez, Harrenhal havia causado a morte daqueles que ousaram possuí-lo, e o próprio castelo se encontrava em frangalhos, parcialmente destruído pelo fogo e abandonado. A próxima pessoa a ocupar a fortaleza foi Alice Rivers, a chamada Rainha Bruxa das Terras Fluviais, que servira aos Strong durante seus anos de poder e fora uma amante do príncipe Aemond. Ela comandou a fortaleza durante os anos de regência de Aegon III, e foi ainda mais adiante, clamando ser na realidade não apenas uma amante, mas a legítima viúva de Aemond Targaryen, o que tornaria seus filhos herdeiros legítimos do Trono de Ferro. Naturalmente, tal ultraje não poderia passar sem uma resposta contundente, e os regentes em Porto Real planejaram uma grande ofensiva militar para libertar Harrenhal do jugo da Rainha Bruxa, mas tais planos foram interrompidos com a explosão da febre de inverno no reino, no ano 133. Não se sabe ao certo qual foi o destino de Alice Rivers, mas é fato que pelos idos de 151 após a conquista, Harrenhal se encontrava novamente abandonado e em ruínas, o que sugeriria que a maldição havia, de algum modo, dado cabo de mais um dos possuidores da fortaleza, de maneira desastrosa. O rei Aegon III, que a essa altura já gozava de plenos poderes, cedeu o castelo a um de seus cavaleiros, Sir Lucas Lothston, o neto de um cavaleiro com terras que foi casado às pressas com Lady Falina Stokeworth, após esta ser pega na cama em uma relação clandestina com o príncipe Aegon Targaryen. A cessão se deu principalmente graças à pressão do príncipe Viserys Targaryen, o pai de Aegon, como forma de obrigar Falina a permanecer longe da corte, para sufocar a potencial vergonha que a revelação do caso clandestino causaria a ele. Mas o afastamento de Falina da capital não parece ter cessado os casos entre si e o príncipe, pois em 164 ela deu à luz uma menina, que nomeou como Jane Lothston, mas que segundo rumores que circulavam nos reinos, poderia ser uma filha ilegítima de Aegon, e não uma descendente de Lord Lucas. Nos idos do ano 172 após a conquista, o príncipe Aegon sucedeu o velho rei Viserys II, como Aegon IV, e naquele mesmo ano, Lady Falina voltou a Porto Real, trazendo consigo sua filha de 14 anos de idade, o que contribuiu ainda mais para as suspeitas de que Jane fosse uma filha ilegítima do agora rei Aegon. Mas nem mesmo isso impediu Aegon de tomá-la como uma de suas muitas amantes, escolhendo seu suposto pai Lucas como sua mão. Esse foi o momento de maior poder da Casa Lothston, mas não demorou até que a maldição de Harrenhal voltasse a cobrar seu preço. Os Lothstons estiveram envolvidos na primeira das rebeliões Blackfyre, em 196, e auxiliaram o rei a suprimir a segunda insurreição, em 212, mas sua queda veio durante o reinado de Maekar I, quando a senhora da casa de então, Lady Danelle, supostamente desceu às raias da loucura, por motivos nunca definidos claramente. A história mais recorrente contada sobre sua insanidade dá conta de que os fantasmas ardentes que assombravam os salões do castelo a levaram ao seu estado errático, motivando seu interesse pelas artes negras e pela magia de sangue, e fazendo com que ela se tornasse afeita a se banhar em tonéis cheios de sangue fresco de servas jovens para manter sua beleza e a conduzir grandes banquetes de carne humana em seus salões. As ações atrozes de Lady Donelle causaram a queda e a extinção da Casa Lothston, e até os dias de hoje ainda existem aqueles que juram que a maldição foi a responsável por desencadear seu estado de loucura, através dos lamentos das almas ardentes do castelo. A queda dos Lothston levou à ascensão de uma das casas cavalheirescas que lhes haviam servido até aquele ponto, os Went, em algum momento entre a segunda e a quinta das rebeliões Blackfyre. Os Went prosperaram grandemente em sua nova posição senhorial, o que levou inclusive um de seus senhores, Lord Walter, a promover o grande torneio do ano 281, para exibir sua opulência a todo o reino. No entanto, o torneio ficaria marcado não por seu esplendor, mas sim pelo início dos eventos que culminariam na explosão da rebelião de Robert, cerca de um ano mais tarde, para a lamentação de Lord Went. Em anos mais recentes, a casa foi comandada pela velha e abatida Senhora Shella, a viúva de Lord Walter, que utiliza apenas uma das 5 torres do castelo, por não contar com herdeiros e devido aos altos custos de manutenção vinculados a manter um lugar tão grande.
Já durante o início da Guerra dos Cinco Reis, Lady Shella foi forçada a render Harrenhal a Lord Tywin Lannister, por não contar com forças suficientes para sua defesa, após o que ela simplesmente desaparece dos registros, presumivelmente morrendo sozinha e abatida já no início do longo inverno que se aproximava. Harrenhal foi primeiro cedido a Janos Slynt, o comandante dos Mantos Dourados da cidade de Porto Real, em troca de sua colaboração na queda e aprisionamento da mão do falecido rei Robert, Ned Stark, que ameaçava minar o poder da rainha viúva Cersei Lannister, tornando Janos um grande senhor de um só golpe e fundando uma nova casa nobre, a Casa Slynt. Mas o homem não teve sequer a chance de visitar seus novos domínios, pois pouco tempo depois ele foi enviado para a muralha por Tyrion Lannister, o irmão da rainha e mão do rei interino, possivelmente através de um ato da mão invisível da maldição do castelo. Nesse meio tempo, o castelo permaneceu nas mãos de Lord Tywin, e quando este parte, Sir Amory Lord é deixado como seu castelão. O cavaleiro logo pagaria pela audácia de controlar a fortaleza, quando o castelo foi tomado pelos exércitos do norte, passando pela custódia de Roose Bolton, e depois foi deixado sob a custódia dos Bravos Companheiros, a companhia mercenária que havia recentemente abandonado o serviço dos Leões em favor dos nortenhos. Ocorre que Lort e o comandante dos mercenários, Vargo Holt, eram inimigos jurados, e o Cooric logo ordenou que Lort fosse jogado na arena do castelo junto a um urso faminto, para ser feito em pedaços. O novo senhor de Harrenhal, Vargo Holt, também sofreria um destino cruel em pouco tempo, pois o castelo foi logo retomado pelas forças do Leão, lideradas pela montanha que cavalga, Sir Gregor Clegane. A montanha desfez Holt membro a membro por sua traição aos Lannister, assando sua carne e dando-a aos prisioneiros do castelo, antes de ser chamado de volta a Porto Real para lutar em um julgamento por combate. Como também foi possuidor do castelo, ainda que por curto período, Sir Gregor também veio a sofrer um trágico fim, sendo envenenado pela lâmina do príncipe Oberyn Martell e agonizando terrivelmente por semanas antes de finalmente vir a morrer. Quando Jaime Lannister retorna ao castelo de Harrenhal, após ter passado ali algum tempo como prisioneiro dos nortenhos, ele remove os Homens da Montanha do comando e instala um cavaleiro de sua confiança, Sir Bonifer Hastings, o comandante da Santa Centena, como seu novo castelão, enquanto o novo senhor da fortaleza, Peter Baelish, não toma posse de seus domínios. Sir Bonifer se disse despreocupado quanto à perspectiva de passar algum tempo naquele lugar amaldiçoado, alegando que homens piedosos como ele nada tinham a temer de maldições ou espíritos furiosos, mas quem sabe quanto tempo se passará até que a maldição de Harrenhal cobre seu preço do devoto homem. Finalmente, o último grande possuidor da fortaleza também veio a sofrer seu cruel destino. Lord Tywin Lannister, do alto de todo o seu poder e riqueza, foi assassinado enquanto se encontrava em uma latrina, na Fortaleza Vermelha, por seu próprio filho Tyrion, na noite que precederia sua execução, e mais uma vez, a maldição da fortaleza de Harrenhal se manifestou, causando uma queda dolorosa e horrenda para aquele que ousou possuí-la.